Opa, e aí galera, eu sou o Akin e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal. E mais um vídeo que eu quero comentar com vocês, conversar com vocês. E esses dias aí, como você pode estar vendo pelo título, eu tava pensando sobre jogos mobile, tá ligado? Eu tava querendo procurar um jogo novo pra viciar, pra ficar jogando. Só que, cara, é muito difícil achar um jogo mobile. Eu queria aqueles que, tipo, tem aquelas personagens de anime, você tem que ficar upando e tal. Porque é tipo um gachazinho, sabe? Mas um gachazinho que não seja muito predatório, né? Que eu consiga jogar e me divertir. Porque eu gosto desse estilo de jogo e tal. E eu tava procurando algum que me chamasse a atenção. Só que, cara, é muito difícil encontrar jogo que presta hoje em dia, principalmente desse estilo de gacha, porque os jogos são muito complexos, cara, é sério. Eu fui baixar alguns, e só que, tipo assim, se você for pegar jogo muito antigo, não tem como, porque ele já vai ter muita coisa. Aí eu tava tentando procurar alguns de lançamento, só que a Play Store, ela não ajuda muito os jogos que estão lançando assim, é você descobrir eles tão fácil, sabe? E aí, tipo assim, é bem chato de achar. E o problema dos jogos que tem muito tempo, porque o jogo, ele tem muita coisa pra fazer. E esses jogos assim, mano, eu sou burro. Eu gosto de jogo que ele te fala que tudo que você tem que fazer, tem missão pra tudo. Se você precisar respirar, o jogo fala, respira, tá ligado? E eu gosto desse tipo de jogo, porque ele vai apresentando muitas mecânicas dentro do próprio jogo, sabe? Que você não conhece, um jogador novo. Por exemplo, tu entra assim no jogo e aí tem 10 masmorras, tá ligado? E você não sabe pra que serve a masmorra, então você nunca vai entrar nela. Ou se você entrar, você vai pegar um item lá que você não sabe pra que serve. E aí, por isso que chega as missões. Aí a missão fala, faz a masmorra. Aí você pega o item, aí ele fala, agora melhora o personagem com o item da masmorra. Então você entende que a masmorra serve pra melhorar o personagem com o item dela, tá ligado? E tipo assim, tem habilidade 1, habilidade 2, e aí cada masmorra é uma habilidade. E aí, se o jogo não te ensinar isso, não tem como. Pra tu descobrir sozinho vai demorar muito tempo e você não sabe a importância dos itens, tá ligado? Então, pra que ele vai lá e fala, você tem que entrar nessa masmorra todo dia pra você conseguir pegar os itens e tal, mas pra que, tá ligado? Por que eu vou melhorar meu personagem? Eu não entendi ainda o conceito. E aí, são um dos grandes problemas dos jogos mobile, sabe? Que eu sinto, porque eles são muito complexos. Eu fui baixar um de 4 anos e, tipo assim, eu comecei, tava até legal, eles colocaram aquelas missões de novato. Só que, tipo assim, depois que eu acabei a missão de novato, que não tinha tanta coisa, ele simplesmente acabou, tá ligado? Acabou a missão. Fez 5 missões de novato e acabou. Eles me mandaram uma masmorra lá, eu fiz e tal. E aí, beleza, e agora? Continuo o modo história, eu continuo o modo oficioso aqui, eu faço, eu roleto personagem, eu melhoro os que eu tenho, eu coloco o item, eu não coloco, o que eu faço, tá ligado? E aí, tipo assim, por que eu vou ficar fazendo masmorra pra ganhar um item que eu nem sei pra que serve, sendo que, tipo, é muito item também, é muita coisa que os jogos têm. E quanto mais o jogo passa o tempo, mais coisas vão adicionando, né? Obviamente, igual Minecraft. Minecraft é muito diferente do lançamento, vai adicionando mais e mais blocos. E Minecraft é bem isso, né? Ele não te dá um tutorial, ele só te joga lá no meio do mundo. Ele não tem, tipo, missão, pegue madeira, tá ligado? Mas é diferente, né? O estilo de jogo. E ele não tem, tipo, masmorra pra tu fazer segunda, terça e quarta, uma masmorra de quinta e sexta, uma masmorra de sábado e domingo, que você tem que ficar entrando, e se você não entrar, você perde totalmente o progresso do jogo, tá ligado? E esse tipo de jogo eu acho meio predatório, sabe? Eu não gosto muito. Inclusive, a minha personagem é de Zen Zone Zero, que é ZZZ, e eu parei de jogar justamente por isso, porque a metade do jogo é só você tendo que farmar itens pra você ficar mais forte, tá ligado? Tipo assim, não tem um jogo em si. O jogo é tipo, faz essa masmorra aqui, tu ganha esse item pra melhorar teu personagem. Tipo, tu entra, faz o farm e sai. Tu entra, faz o farm e sai. Tá melhorando seu personagem, mas pra que você tá melhorando seu personagem no final das contas, tá ligado? Tendo que, tipo assim, não tem um objetivo. Tu melhora seu personagem pra conseguir farmar mais itens pra melhorar mais seu personagem. Entende isso? Você tá, tipo, no nível 5. Então você faz uma masmorra que ela te dá 10 itens pra tu melhorar seu personagem. Tu melhora seu personagem pro nível 10 e aí você faz a masmorra que agora te dá 10 itens, tá ligado? E aí, tipo assim, você fica nesse ciclo infinito. E não tem um propósito muito definido, sabe? Isso que eu acho meio pai desses jogos atuais. E a missão é justamente pra isso, né? Ela te ajuda e tal. Mas uma coisa também, eu jogo um jogo de celular que eu jogo praticamente desde o lançamento, pelo que eu entendo. Eu não sei quando ele lançou, mas eu sei que quando eu joguei, eu jogava um tempo ainda e aí teve o aniversário de meio, o especial de meio aniversário, né? E aniversário é quando faz, tipo, meio ano de vida, 6 meses, eu acho. E aí eu já jogava ele há um bom tempo, então eu jogo esse jogo há muito tempo. E, cara, sendo um jogador muito de tempo desse jogo, eu tenho que admitir que ele é muito chato. Ele é extremamente chato e não tem como alguém que começar a jogar ele gostar dele. E o jogo que eu tô falando é o Fortress Saga. Não sei se vocês já ouviram falar, tem na Play Store. E eu comecei a jogar muito do lançamento e por conta disso que eu me mantenho até hoje. E porque também ele não é um jogo, tipo, você não tem que entrar o tempo todo. Eu entro nele uma vez por dia, faço meu farmzinho e pronto, tá ligado? Mas é muito disso. Eu entro pra fazer meu farm pra ficar mais forte, pra que objetivo, tá ligado? Eu tenho as fortalezas lá, eu criei meus próprios objetivos, que é tentar chegar mais longe já, né? Nas sagas, nos estágios. Mas é praticamente isso. Eu entro, faço lá os negócios, faço as masmorras, roleto lá os gachos, que tem o canhão e os gatinhos lá pra os reparos. Tem os personagens também. E eu roleto, faço as batalhas da arena e saio e acabou. E uma vez por dia eu entro, eu faço tudo e saio, tá ligado? E eu gosto dessa mecânica desse jogo. E embora eu não jogaria se eu tivesse começado ele agora, tipo 2 anos depois do lançamento, que já passou no aniversário de 2 anos, deve estar indo pra 3 agora. Eu não jogaria porque, que não tô falando, ele é muito complexo.
complexo, mas o lance é esse, eu comecei com ele, então eu nasci com ele, tipo assim, eu vi o nascimento dele, então eu soube ir fazendo as coisas, sabe? Por exemplo, no começo só tinha uma coisinha pra tu fazer, tu só podia andar pra frente, tá ligado? Então tu andava pra frente. E aí, eles lançaram a atualização que você pode pular, e você acompanhou isso, então você sabe que você pode andar pra frente e pular, porque se você pular, você pega chega em lugares mais altos, tá ligado? E é muito diferente de você já começar no jogo, que você consegue correr, pular, andar e tal, bater, e você fica, mano, por que eu vou fazer tudo isso? Pra que dar tudo isso? Porque eu quero bater, tá ligado? E tipo, não é um exemplo só, mas não é assim que, tipo, realmente funciona. Tipo assim, eles lançam uma masmorra nova e você fica, tá, mas pra quê? Aí você já vê lá o tutorial e fala, masmorra serve pra esse item aqui que vai te ajudar pra isso. Aí você, beleza. Mas se você já tiver começado, você tiver começado depois que lançou essa masmorra, você fica muito perdido, sabe? É isso que eu tô tentando dizer. E esses jogos, assim, é cada vez mais complexo. E ainda mais esses gacha predatório. Que, mano, eu não entendo. Esse jogo daqui, ele também, ele tem um problema muito sério que o gacha, tipo, não é só você pegar o personagem e você pode usar ele. Porque é aquele personagem que você precisa de fragmentos pra você melhorar. Então, pra você melhorar ele pro nível 3, nível 5, você precisa de 5 cópias. Não, peraí. Pra você melhorar um nível, você precisa de 5 cópias. Então você tem que ficar jogando gacha pra ficar pegando cópia dos personagens, pra ficar pegando fragmento. Isso é muito absurdo, eu odeio isso. Porque lança um personagem novo, tu nunca vai usar ele, a não ser se tu gastar dinheiro. E esse jogo, tudo é absurdamente caro. O pacote mais barato desse jogo é R$129, sabe? Pra uma skin que não faz nada. Você quase não vê o bonequinho lá na frente. E é muito caro, sabe? E eu fico indignado com isso, como é que esses jogos são tão caros. E acho que é um jogo americano, mas ele é extremamente caro. Acho que até pra gringa deve ser caro. Isso que me incomoda bastante. E aí, tipo assim, lança um personagem novo, eu fico, nossa, que personagem maneiro. O design dele é foda, a habilidade dele é foda. Mas eu não vou usar, porque ele não vai ter as 5 estrelas, tá ligado? Porque o personagem fica minimamente decente nas 5 estrelas. Isso que não tô falando das estrelas da ascensão, né? Que você melhora depois e fica uma estrela vermelha lá, que é a estrela acendida, e ele fica muito mais forte. E é tão difícil de conseguir, que eu só tenho, tipo, eu não tenho nenhum que é 2 estrelas acendidas do lendário, tá ligado? É muito difícil, porque além das cópias que você precisa fazer a masmorra pra você conseguir uma essência, tá ligado? Então você precisa do fragmento e da essência, e é muita essência que precisa. E a masmorra dá, tipo, 2, literalmente, eu não tô zoando. E você precisa, tipo, de 100, 250 pro segundo nível, e eu tenho, tipo, 60. E eu não consigo, eu faço a masmorra todo santo dia, mas ela não me dá o fragmento lendário. Aí ela dá um monte de comum, raro, épico, e aí você pode até converter eles, mas a taxa de conversão é muito baixa, é absurdamente baixa, não compensa. E você converte, tipo, do comum pro raro, não pode converter, tipo, do comum pro lendário, tá ligado? Então você converte comum pro raro, que já corta metade, tá ligado? Se você tem, tipo, 100, aí ele já corta, tipo, 50 pro raro, e aí você tem que transferir do raro pro épico, que corta já metade, então é 25, tá ligado? 20, por aí. E aí do épico pro lendário, eu não transfiro, na verdade, o épico pro lendário, porque eu não tenho nenhum que tá no máximo do épico também, porque o meu épico estão tudo 4 estrelas, porque é muito absurdo esse jogo, mano. Ele é muito predatório e é tudo caro. E aí você, tipo assim, mano, isso só pode do iceberg, porque tem as parcerias também, sabe? As parcerias é tipo, você pega um outro anime, né, outro jogo, e coloca junto com o seu jogo. E aí tem essas parcerias. E esse jogo tem umas parcerias bem legais. Teve do Sonic, do One Piece, ou One Punch Man. Teve também um da Dungeon Mesh, tem um outro lá que eu nunca assisti e tal. Enfim, tem esses personagens também que eles vêm de parceria, né? Que são os personagens de evento. E aí, pra você melhorar eles durante o evento, você tem que tentar pegar o máximo possível durante o evento, porque senão você tem que ficar usando pedra coringa, tá ligado? Umas pedras lá, umas essências coringas, os fragmentos coringa, né? E esse fragmento coringa, pra tu comprar eles tem uma lojinha lá do Free to Play que ele te dá literalmente 2 por mês. Pois é, galera, 2 por mês. Sendo que você, pra colocar ele pra 5 estrelas, você precisa de 10 fragmentos. 2 por mês, cara, você demora 5 meses pra colocar um personagem de 5 estrelas, sabe? E depois pra 6 estrelas é 20. Então você precisa de 10 meses, tá ligado? 10 meses comprando 2 por mês pra você colocar o bicho na 6 estrelas. E não só isso, porque você ainda precisa dos fragmentos, né? Das essências. Você conseguiu 20 fragmentos. Mas se tu não tiver essência coringa, e a essência coringa é extremamente cara, ela é muito absurda. Eu nem compro esse negócio, porque ela é muito cara e só dá tipo 10. Então você tem que ficar comprando muito. O 10 ou 1 é absurdo. É muito caro. Então, tipo assim, eu queria muito usar a Tatsumaki. Eu tenho ela 5 estrelas. Eu fui atrás das 5 estrelas dela, comprei lá os negócios 2 por mês. Eu tinha farmado o máximo possível durante o evento, porque eu queria colocar ela. Então não demorei tanto assim pra colocar ela depois nas 5 estrelas. Mas eu não consigo usar ela 6 estrelas. E tipo assim, todos os meus lendários são 6 estrelas. Não tem nenhum 7 estrelas, tá ligado? Então, 2 estrelas acendidas, né? Então ela estaria pareada ali no meu nível. Mas eu não consigo, porque eu não vou ficar me submetendo aí, tá ligado? E até porque a moedinha de troca é bem cara, tá ligado? E aí eu não tenho tanto assim. E aí eu teria que, tipo, 10 meses pra fazer isso. Tipo, eu conseguiria, porque eu jogo esse jogo há 2 anos praticamente, porque tava no aniversário de 2 anos. Mas eu não quero, tá ligado? Porque ela também não parece ser tão boa assim, o ataque dela e tal. E eu usei ela por um bom tempo, mas ela acho que perdeu espaço. Inclusive, outra coisa que eu tô achando muito chato é que antes era arena beta, sabe?
sabe? O PVP era beta e era bem facinho, eu subia bastante. E agora eles lançaram a arena oficial e eu não ganho mais nada, tá ligado? E tá muito difícil, eu não entendo, porque o meu time não é tão ruim, sabe? Só que a batalha começa, meu time é evaporado, eu tô tentando criar umas combinações novas aí pra testar, pra ver se eu consigo pelo menos mais longe, porque a arena é muito importante, porque ela dá os diamantes, tá ligado? E os diamantes que tu roleta os personagens pra pegar mais. E se tu não roletar os personagens pra pegar mais diamante, aí tu não faz nada, tá ligado? Porque os personagens é o essencial, né? E, cara, é muito chato isso, como esses jogos são complexos, predatórios, e eles não se importam com o jogador praticamente, porque eu já mandei e-mails outras vezes falando, tipo, pô, abaixa o preço pro Brasil, mas não tem como. Cara, tem um Discord aqui, eu tô no Discord deles, e se tu entrar no chat do Brasil, não tem nada, é morto, ninguém joga esse jogo no Brasil. Esse jogo deve se manter só pela gringa mesmo. Tanto que tá tendo um evento agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, que é 7 milhões de downloads, tá ligado? Só que eu duvido que esse jogo tem metade desses players ativos, porque download é uma coisa, né? Tu baixa, joga 2 minutos e apaga. Aí beleza, já contou o download, mas player ativo, eu queria muito que tivesse como ver player ativo na Play Store, porque deve ter menos de 1 milhão, sinceramente, porque esse jogo é extremamente monótono, chato, e ele demora muito pra você progredir. Cara, se alguém começar esse jogo agora, eu não sei se ela vai aguentar, porque é muito chato, é extremamente parado, predatório, tá ligado? E você fica avançando lá, aqueles jogos ociosos que fala, você sobe de nível quando você sai do jogo, quando você dorme, mas, mano, não é assim, porque subir de nível não muda nada nesse jogo, porque o que realmente importa são os personagens. Aí você ganha XP ouro, sendo que o XP de ouro não serve pra nada, sabe? É um jogo muito tóxico, muito predatório. Eu só jogo ele porque eu já criei uma rotina, um hábito de entrar nele uma vez por dia. Eu jogo literalmente uns 10, 20 minutos e pronto. E aí depois no dia seguinte eu volto, faz de novo, assisto os anúnciozinhos lá. E é isso, tá ligado? Mas esses jogos assim, eu tô dando um exemplo de um porque eu jogo, mas a maioria é assim, sabe? E comenta aqui embaixo, mano. Você com certeza joga com um jogo que é assim predatório e você não larga dele, porque você já criou um hábito, você gosta do jogo e tal. E os personagens é bem legalzinhos até, mas não se sustenta, mano. Não se sustenta. Tipo assim, você quase não vê os personagenzinhos. A arte deles é bem legal, mas aí fica um tibizinho ali no meio e tal. Mas, cara, é isso. Eu não sei se já me perdi muito no assunto, mas eu queria falar um pouco sobre o problema dos jogos mobile atual, que é praticamente isso. Os jogos são muito complexos e eu queria começar um jogo novo, tipo, começar com um lançamento, mas é muito difícil de encontrar lançamento na Play Store e começar a ir crescendo com o jogo e tentar me livrar desse, mas eu não consigo, tá ligado? E eu fico muito nisso de ficar pegado ao passado, tá ligado? Eu jogo Dragon City até hoje e eu não consigo largar o Dragon City. Às vezes eu fico muito tempo sem entrar nele e tal, um dia praticamente, mas eu sempre tô entrando ali pra ajudar na aliança, mas é um jogo que tá ali e eu duvido muito que alguém começa do zero. São jogos que eu não consigo ver e imaginar alguém começando do zero, porque já tá muito complexo, sabe? E fica muito perdido. Se tu não souber, tipo, o que fazer, realmente, ele afasta muito os jogadores. Tanto que eu sou uma prova disso. Eu baixei, tipo, uns 10 jogos e se o jogo não me dá, tipo, um carinho assim pra eu me manter, me ensinar as coisas, eu não vou ficar nele, sabe? Porque eu vou achar muito complexo e não vou entender, tá ligado? Mas é isso, eu queria falar sobre isso um pouquinho. Skins caras, jogo caro, jogo predatório e esses farms de gacha que são absurdamente caros.